Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí, é a nova lição da Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. Nós já estudamos a lição de número 1, Perseguidos, mas não abandonados. E hoje nós estudaremos a lição de número 2, como vocês estão vendo aí, Razões para a ação de graças e oração. E essa lição de Cristo, Filipenses e Colossenses, ela vai em janeiro, fevereiro e termina em março. E nós vamos estudar a lição de número 2, como vocês já viram o tema aí, razões para ação de graças e oração. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes de eu falar desse tema, como vocês estão vendo aí, razões para ação de graças e oração, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Como vocês estão vendo aí o verso para memorizar. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Paulo iniciava suas cartas com palavras de saudação e ações de graças. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Colossenses, capítulo 1, os versos 2 e 3. Assim como Paulo, temos muitas razões para ser gratos. Experimentamos a graça de Deus de maneiras profundas, que até mesmo os anjos não conseguem compreender. Isso também se aplica ao dom da paz de Deus, que nos oferece harmonia com Ele e a esperança que vem do seu amor. No nível humano, também podemos expressar gratidão uns aos outros e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para que seus filhos amem a Deus e reconheçam os sacrifícios feitos para lhes proporcionar a melhor criação possível. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. Nesta semana, refletiremos sobre a oração e as palavras de ação de graças de Paulo em Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer nossa vida de oração. Vamos aqui para a parte de domingo. A parte de domingo é a comunhão no Evangelho. Pergunta de número 1. Leia Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 8. Pelo que Paulo expressou gratidão, que certeza ele deu aos filipenses. E por que isso é importante? Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versos do 3 a 8. Capítulo 1, versos do 3 a 8. Vamos ler. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo fundou a igreja de Filipos e isso explica o tom caloroso de comunhão cristã que permeia sua carta. Embora estivesse separado por centenas de quilômetros, o apóstolo acorrentado e preso tinha a igreja seus membros no coração. Ele sentia a saudade dos irmãos, no profundo afeto de Cristo Jesus. Filipenses 1:8. Agradecia a Deus por eles. Sua oração de ação de graças nos dá um vislumbre da intercessão que Jesus realiza por nós no céu. No peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Essas pedras eram colocadas sobre o seu coração enquanto ele intercedia pelo povo. Êxodo 28:29. Dessa maneira ainda mais grandiosa como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus leva consigo nossos nomes diante do Pai. Curiosamente, as palavras que estão em Filipenses 1:3 são um pouco ambíguas, destacando a forte relação entre Paulo e os filipenses. Geralmente, o verso é traduzido como se Paulo se lembrasse deles em oração, mas também pode significar que eles se lembravam dele. De qualquer forma, essa ambiguidade reforça um relacionamento recíproco que fica claro na palavra comunhão, em grego, koinonia. Assim como Paulo tomava parte nos sofrimentos de Cristo em Filipenses 3:10, os filipenses se associaram aos sofrimentos de Paulo e apoiaram financeiramente o seu ministério, Filipenses 4:14 e 15. Essa parceria que existia desde o primeiro dia levava Paulo a agradecer a Deus por eles e orar com alegria, Filipenses 1, verso 4 e 5. É interessante observar que Paulo descreveu sua prisão de maneira bastante positiva, enxergando-a como uma oportunidade na defesa e confirmação do Evangelho, Filipenses 1:7. Esses dois termos jurídicos indicam que seu julgamento estava próximo, mas também mostram que ele estava ativo compartilhando o Evangelho com soldados e visitantes. Para o apóstolo era essencial defender, que em grego, apologia, e confirmar as verdades eternas do Evangelho. Paulo se preocupava menos com o que aconteceria com ele do que com a defesa e a confirmação do Evangelho. Quer viesse ou morresse, ele estava confiante de que Deus completaria a boa obra que havia começado naqueles que confiam nele. Filipenses 1, verso 6. A pergunta aqui, no rodapé: como você compreende a promessa de que Deus completará a boa obra em vocês? O que isso significa? Essa obra será finalizada antes da segunda vinda de Cristo? Com certeza. Qual que é a obra de Cristo que deve ser terminada? A pregação do Evangelho. Essa obra vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo. É a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho para as pessoas como Paulo fazia. Essa é a boa obra que nós temos que fazer. Pregar a palavra de Deus. Parte de segunda-feira. Pedidos de oração de Paulo. Anos atrás, um pastor comentou sobre orações que giram em torno de nós mesmo, focadas apenas em nossas necessidades ou desejos. Ele a descreveu de forma apropriada, como orações um pouquinho egoístas, ressaltando que Deus tem planos muito maiores para nós. Pergunta de número 2. Leia a oração de Paulo em Filipenses, capítulo 1, versos 9 a 11. Qual é o foco dessa oração? Quais são os grandes pedidos de Paulo? O que isso nos ensina sobre a oração? Vamos ler aqui Filipenses 1,
dos versos 9 a 11. Vamos ler. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de seres puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E o verso 11 agora. Cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, esses foram os grandes pedidos de Paulo. Qual foram os pedidos de Paulo aqui? O amor. Que mais? Frutos da justiça, que só vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Então, esses foram os pedidos de Paulo. Amor e frutos de justiça, que só vem por meio de Cristo. Olha como eu ia responder essa pergunta. O foco era o crescimento espiritual. Paulo pediu amor com discernimento, vida pura e frutos de justiça. Isso mostra que a oração deve buscar transformação. Então, Paulo está falando que a oração, ela transforma. Continuando. Essa oração contém apenas 43 palavras em grego, mas resume as preocupações de Paulo, as quais ele desenvolveu no restante da carta: amor, conhecimento, discernimento, pureza, vida irrepreensível e a justiça que recebemos por meio de Jesus Cristo. Por trás dessa oração, assim como das expressões anteriores e ação de graça de Paulo, há uma ênfase na igreja como um todo. A oração de Paulo está completamente voltada para os outros, em favor da igreja e de seu bem-estar. Vamos examinar mais de perto alguns elementos dessa oração. Amor que aumenta mais e mais. Paulo não orou simplesmente por mais amor, mas por um amor que produzisse conhecimento e toda percepção. Filipenses 1:9. Esse conhecimento vai além do intelectual, envolvendo uma percepção espiritual, que só pode ser adquirida por meio da comunhão com Deus e do estudo de sua palavra, que está lá em Efésios 1:17, 4:13 e 1 Timóteo 2:4. Discernimento é a capacidade de provar o que é melhor, em comparação com o que é espiritualmente prejudicial, e assim ser puros e irrepreensíveis. Pureza ou sinceridade. O termo grego significa julgado à luz do sol, transmitindo a ideia de uma conduta transparente e irrepreensível, sem qualquer mancha ou falsidade. Tudo quanto os cristãos deve ser tão transparente como a luz do sol. Aqui está o maior discurso de Cristo, página 49. Ellen G. White. Irrepreensíveis ou inculpáveis significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros, evitando palavras ou atitudes que dificultem a fé de alguém. Justiça por meio de Cristo. Paulo abordou esse tema nas cartas aos Romanos, aos Gálatas, em Filipenses 3. Não temos justiça em nós mesmos. Ela vem por meio de Cristo. Então a justiça só vem por meio de Cristo. Quem faz justiça é Cristo. Pergunta aqui, está no rodapé. O que podemos fazer para que o nosso amor aumente mais? Por que isso é tão importante para a vida cristã? O nosso amor tem que aumentar cada vez mais. O amor de Deus tem que estar dentro de nós. Quanto mais a gente tem esse amor vai aumentando. A gente vai sendo pessoas boas, fazendo o bem, ajudando os outros, ajudando as pessoas. Isso é ter o amor de Deus. Vamos para a parte de terça-feira. Discernimento espiritual aplicado. Naturalmente, os filipenses ficaram aflitos ao saberem o encarceramento de Paulo. Seu trabalho agora estava seriamente limitado. Ele não podia viajar, pregar, visitar sinagogas ou ensinar sobre Jesus como Messias. Também não podia fundar novas igrejas.
Em resposta aos filipenses, enviaram Epafrodito para verificar como ele estava, oferecer encorajamento e garantir que suas necessidades físicas fossem atendidas. Agora nós vamos ler aqui em Filipenses 1, dos versos 12 a 18, como Paulo enxergava a sua prisão. Nós vamos ver aqui em Filipenses que lições podemos aprender com sua atitude, apesar das circunstâncias em que ele se encontrava. Filipenses 1, dos versos 12 a 18. Vamos ler. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, que Paulo estava preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. E em verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. Por isso, me alegro. Então, esses versos dizem que mesmo Paulo preso, ele pregava o Evangelho. E os outros cristãos que viram Paulo preso começaram a pregar a Jesus, falar de Jesus. Viram a fé de Paulo. E esses cristãos começaram a pregar a Jesus. Levaram o Evangelho para as outras pessoas. Sabe como corresponde essa pergunta de número 3? Olha o que diz. Paulo via sua prisão como oportunidade de pregar. Sua atitude nos ensina a enxergar propósito mesmo nas dificuldades. Paulo via, mesmo em dificuldades, Paulo pregava a Jesus. Dentro da prisão, Paulo preso, ele pregava a palavra de Deus. E ele motivou a outros cristãos pregarem também. A mensagem que Paulo enviou aos filipenses deve ter sido surpreendente. Ele enxergava sua própria situação com um olhar diferente, guiado por discernimento espiritual. Paulo não via o encarceramento como uma barreira, mas como uma oportunidade. O que parecia ser um obstáculo tinha, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho, Filipenses 1,12. Enquanto muitos enxergavam apenas correntes e grades, Paulo via os guardas romanos como pessoas que precisavam ser alcançadas para o reino de Deus. Ele também sabia que sua prisão estava inspirando outros cristãos a se tornarem mais ativos e corajosos, proclamando Cristo sem temer as consequências. É difícil imaginar, mas alguns pensaram em se beneficiar da prisão de Paulo. Acreditavam que a ausência do apóstolo daria mais visibilidade às suas pregações. Esse é um exemplo, claro, embora lamentável, de egoísmo humano, até mesmo dentro da igreja. Como Jeremias declarou, muito tempo antes, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17, 9. Por outro lado, muitos fiéis foram profundamente motivados a proclamar o Evangelho. Eles amavam tanto a Paulo que ao verem seu sofrimento por causa da fé, passaram a confiar ainda mais em Cristo e a servir ao Senhor com mais coragem e dedicação. Isso os encorajou a ir a lugares que antes evitavam e a falar quando antes se calavam. Como resultado, mais pessoas aceitaram
a Cristo e começaram a espalhar a mensagem da salvação. Que lições você já tirou de situações difíceis que trouxeram resultados positivos? Mesmo quando nós enxergamos os benefícios, como confiar sempre em Deus? Nos momentos difíceis, a nossa confiança tem que estar em Deus, seja nos momentos bons e nos momentos difíceis. Paulo, ali preso, ele acreditava no Senhor, ele confiava no Senhor. A sua prisão não era porque ele estava preso por causa de Roma. Paulo estava preso por causa de Cristo. Era plano de Deus para levar o Evangelho. E Paulo ali preso, ele pregou a palavra para os soldados presos, ali preso. E também Paulo motivou a outros pregarem também. Olha só como isso beneficia. Eles viram a fé de Paulo. Eles amavam tanto a Paulo que eles pregavam a palavra com amor, falando da salvação para as outras pessoas. Vamos para outra parte de quarta-feira. Frutos do Evangelho. O relacionamento de Paulo com os colossenses era diferente que ele tinha com os filipenses. Ele os incluiu entre os que não tinham visto face a face. Colossenses 2:1. Ainda assim, o apóstolo disse que sempre agradecia a Deus e orava por eles, como fazia com os filipenses. Pergunta de número 4. Leia Colossenses capítulo 1, versos 3 a 8. Quais são as 3 coisas pelas quais Paulo agradeceu a Deus? Vamos ver Colossenses 1, dos versos 3 a 8. Olha aqui, o verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde os dias em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, qual que foi os desejos de Paulo aqui? Aqui eu respondo assim: Paulo agradeceu pela fé, amor e esperança dos colossenses. Então aqui Paulo, ele agradeceu o quê? A fé e o amor e esperança dos colossenses. Então esses foram os 3 coisas que Paulo agradeceu a Deus: a fé, o amor e a esperança em Colossenses. Então essas foram as 3 coisas que Paulo agradeceu a Deus. Paulo reuniu as 3 virtudes que mencionou em outros textos: a fé, a esperança e o amor. Observe que Paulo não atribuiu aos colossenses os méritos por essas virtudes. Em vez disso, agradeceu ao Pai por elas, porque elas fazem parte das boas dádivas e dos dons perfeitos que vêm dele. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo. E assim recebemos a esperança do céu. Pedro descreveu essa esperança como uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. Paulo também destacou que o Evangelho é verdadeiro porque se baseia na palavra da verdade. O apóstolo utilizou essa expressão em outras ocasiões para se referir à palavra inspirada de Deus. Diferentemente da palavra humana, a palavra de Deus atua eficazmente naqueles que nela creem e sempre realizam a vontade divina. Assim, quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração dos ouvintes, que estão
que então são capacitados a responder: o Evangelho produz frutos, porque é a palavra da vida. Filipenses 2,16. O mais impressionante talvez seja a rápida expansão do Evangelho. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo disse que o Evangelho havia se espalhado em todo o mundo. No mesmo capítulo, ele afirmou que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Está lá em Colossenses 1, versos 6 e 23. O amplo sistema de estradas romanas facilitou a comunicação e o transporte, permitindo que as cartas de Paulo fossem enviadas de forma eficaz. No entanto, é o poder de Deus, atuando por meio da palavra, que dá a vida espiritual às pessoas. Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23, tornando as novas criaturas em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Paulo pergunta aqui, Paulo falou sobre a esperança guardada para nós nos céus. O que essa esperança significa e por ela transforma a vida, mesmo que não sintamos indignos, transforma. A palavra de Deus nos transforma, mesmo quando nós sintamos indignos. Deus, ele nos transforma. Quando nós aceitamos a Jesus, que nós tornamos novas criaturas em Cristo. O que nós fazíamos de errado, nós deixamos para trás. E se transformando em Cristo, se tornando novas criaturas. Vocês lembram de Paulo? Paulo era indigno. Paulo era um perseguidor. Paulo foi para Damasco. Ele caiu por terra quando ele ouviu uma voz do céu. Ele ficou cego. Paulo viu a voz de Jesus. Quando Paulo ouviu essa voz, e ali mesmo aconteceu a transformação. Paulo deixou de ser perseguidor e se tornou um pregador de Jesus. Olha como a palavra de Deus nos transforma. Quando nós permitimos que Cristo atue em nós, que Cristo nos transforme. Através de sua palavra, quando nós aceitamos a Cristo. Quinta-feira, poder da oração. Leia Colossenses capítulo 1, verso do 9 ao 12. Quais pedidos específicos são mencionados na oração de Paulo? Vamos ler Colossenses 1, do 9 a 12. Vamos ver. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O que Paulo pediu? Paulo, ele pediu sabedoria. O que ele pediu para Colossenses? Pediu sabedoria, vida digna, força e gratidão. Então esses foram os pedidos de Paulo, mencionados na oração. Isso significa para nós também que nós temos que ter uma vida digna nessa terra, ter força e gratidão. Isso também serve para nós, tanto para os Colossenses e para nós hoje. A Bíblia, ela fala com nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus conversa com nós através da sua palavra. Paulo orou para que seus feitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele descreveu conhecer a vontade de Deus como ter sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Só podemos obter sabedoria quando confiamos totalmente em Deus. Estamos dispostos a fazer a sua vontade, João 7,17, e não nos apoiamos em nosso próprio entendimento, Provérbios 3,5. Mas muitas vezes nos perguntamos, qual é a vontade de Deus para mim nesta situação? Existem 4 fontes principais pelas quais podemos conhecer a vontade de Deus.
enquanto a buscamos em oração. Primeira, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer a sua voz. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Então, o Espírito Santo é o que? É o nosso guia. O Espírito Santo, ele fala para você: não vai para esse lugar é errado. O Espírito Santo fala conosco. Quando nós abrimos, como nós deixamos o Espírito Santo nos falar. O Espírito Santo é o nosso guia. 2. A Bíblia é uma fonte muito importante da sabedoria. É a própria Bíblia que é o que? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia é a luz para nós. Porque a palavra de Deus é o nosso guia. A Bíblia nos mostra o caminho certo e o caminho errado. 3. Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias por meio do Espírito de profecia, que está na Apocalipse 12, verso 17 e 19, verso 10. Manifestado nos escritos de Ellen White. A Bíblia nos encoraja a crer. Está lá em 2 Coríntios 20, verso 20. 4. Circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus podem ser conhecidas por meio de circunstâncias providenciais, em que pedimos ao Senhor que abra ou feche portas. Paulo orou para que os colossenses pudessem andar de modo digno do Senhor. Colossenses 1:10. É claro que ninguém é por natureza digno, mas Deus nos considera dignos por sua graça e nos chama a viver de acordo com esse elevado chamado. Efésios 4:1 e 1 Tessalonicenses 2:12. Paulo utilizou o verbo andar mais 3 vezes nessa mesma carta. Colossenses 2:6, 3:7, 4:5. Isso significa viver e agir de acordo com a lei de Deus. Êxodo 18:20. Algo que só é possível pela obra do Espírito Santo. Ezequiel 36, verso 17. Paulo também orou para que a vida dos colossenses e a nossa fosse para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda a boa obra. Colossenses 1, 9 e 10. Crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, 10. E por último, dando graças ao Pai. Colossenses 1, 12. O que Paulo pediu aqui? Ele pediu o quê? Sabedoria, vida digna, força e gratidão. Paulo pediu isso aos colossenses. Que isso seja também o nosso modo de viver. Viver uma vida digna perante Deus e ter força e gratidão. Força, que na hora da aprovação a gente tem que ter força. Acreditar no Senhor, confiar no Senhor, como Paulo fazia. E gratidão, agradecer por tudo que Deus nos dá. A gente está de pé, graças a Deus. A gente tem uma casa, graças a Deus. Porque Deus nos dá saúde para nós corrermos atrás. Então essa foi a lição de número 2 de Cristo em Filipenses e Colossenses. Razões para ação de graças e oração. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!